Hoje vamos descobrir a história do homem que um dia foi chamado de piloto de corrida mais perigoso do planeta. Não perigoso pela velocidade, embora essa velocidade fosse letal. Não perigoso pela coragem, embora essa coragem fosse absurda. Perigoso porque Nelson Piquet jogava xadrez enquanto os outros jogavam damas. E naquele dia no paddock, alguém aprendeu isso da pior maneira possível. Um piloto da McLaren, arrogante, confiante, cheio da autoridade que o crachá de uma das equipes mais poderosas da Fórmula 1 dava, caminhou até um homem de jeans e camiseta, parado ao lado de um motorhome, e decidiu que ia encarar aquele sujeito de baixo para cima, com o dedo apontado no peito. O problema é que ninguém tinha dito ao piloto da McLaren quem era aquele homem. Ninguém tinha avisado que o sujeito de jeans e camiseta era o mesmo homem que tinha humilhado Ayrton Senna na classificação de Mônaco, que tinha feito Nigel Mansell chorar de raiva ao vivo na televisão britânica, que tinha vencido 3 campeonatos mundiais usando táticas que até hoje são estudadas. O piloto da McLaren não sabia que estava desafiando Nelson Piquet. E quando descobriu, já era tarde demais. Nelson Sotomayor nasceu em 17 de agosto de 1952 no Rio de Janeiro. Filho de um médico renomado e de uma família da classe alta carioca, Nelson cresceu em um mundo de privilégios relativos, mas com uma inquietação que nenhum conforto conseguia aplacar. Desde pequeno, ele tinha uma energia que assustava os adultos ao redor. Não era violência, não era maldade. Era uma necessidade de velocidade, de competição, de estar sempre um passo à frente de todo mundo. A família Sotomayor tinha planos diferentes para Nelson. Planos de faculdade, de medicina, de um futuro respeitável. O kart que Nelson começou a pilotar aos 14 anos era para ser apenas um hobby, uma fase de adolescente. Mas quem já viu um peixe nadar de verdade sabe que é impossível convencê-lo de que ele deveria caminhar. Para evitar que a família descobrisse o quanto ele estava se dedicando ao automobilismo, Nelson adotou o sobrenome da mãe. E assim, Nelson Sotomayor desapareceu das pistas e Nelson Piquet tomou o seu lugar. Era um truque, uma fuga, uma pequena mentira que se tornaria o maior nome da história do automobilismo brasileiro depois de Emerson Fittipaldi. E antes que Ayrton Senna chegasse para mudar tudo. Nelson Piquet. 2 palavras que iam retumbar por décadas em Silverstone, em Interlagos, em Monte Carlo, em cada circuito onde homens ambiciosos colocavam a vida em risco a 300 km por hora, em busca de um centésimo de segundo. Nos anos 70, enquanto o Brasil tentava entender o que era aquele fenômeno chamado automobilismo internacional, Piquet subia categorias com uma velocidade que desconcertava os mais experientes. Fórmula 3 britânica, 1978, campeão. Chegando à Fórmula 1 em 1978 com a equipe Ensign, depois com a BT Racing, depois da McLaren. Não, espera, essa McLaren vem depois. A McLaren volta como antagonista dessa história. Por enquanto, Piquet estava apenas começando. Ainda era um nome que as pessoas pronunciavam errado. Um jovem brasileiro com sotaque pesado em inglês e um jeito de olhar para os outros pilotos que deixava todo mundo desconfortável. Aquele olhar que dizia: eu já calculei exatamente o que vou fazer com você na primeira curva. Em 1978, Bernie Ecclestone, o homem que transformou a Fórmula 1 no maior espetáculo do automobilismo mundial, deu a Piquet um assento na equipe Brabham. Essa parceria mudou tudo. A Brabham era uma equipe de engenharia agressiva, disposta a arriscar, a experimentar, a fazer o que as equipes grandes com orçamentos maiores tinham medo de tentar. E Piquet era exatamente o piloto que essa equipe precisava. Não apenas pela velocidade, havia pilotos mais rápidos, mas pela inteligência de corrida. Pela capacidade de preservar pneus no momento exato, de economizar combustível sem perder posições, de ler a corrida como quem lê um livro em que já conhece o final. Em 1981, pela primeira vez, Nelson Piquet se tornou campeão mundial de Fórmula 1. Ele tinha 28 anos. O título foi decidido por apenas um ponto, em Las Vegas, num circuito de rua improvisado no estacionamento do Caesars Palace, numa das corridas mais tensas da história da categoria. Piquet precisava terminar em quinto ou melhor. Terminou em quinto exatamente. Com cãibras nas pernas, mal conseguindo sair do carro. Com dor, com exaustão, com a grandeza de quem sabe exatamente o quanto custou cada décimo de segundo daquela temporada. No Brasil, as pessoas foram às ruas. Era o segundo campeão mundial brasileiro da história, depois de Emerson Fittipaldi. Era a prova de que aquele menino do Rio, que tinha precisado esconder o sobrenome da família para poder correr, tinha chegado onde queria.
Em 1983, segundo campeonato mundial. De novo com a Brabham, de novo por margem estreita. 2 títulos em 3 anos. Piquet estava consolidado como um dos maiores nomes da história recente da categoria. Mas o que aconteceu a seguir foi o que transformou a lenda em algo que transcende o esporte. Em 1986, Piquet se juntou à equipe Williams. E foi lá, naquela temporada específica, que a rivalidade com Nigel Mansell tomou proporções que nenhum roteirista de Hollywood teria coragem de escrever sem ser chamado de exagerado. Mansell era o herói britânico, o piloto da torcida, o homem que dava entrevistas emocionadas e que a imprensa do Reino Unido adorava. Piquet era o contrário, irônico, calculista, provocador profissional. Piquet não provocava por crueldade, ele provocava por estratégia. Sabia que um piloto emocionalmente desequilibrado comete erros. E Piquet era um arquiteto do desequilíbrio alheio. As declarações de Piquet sobre Mansell são antológicas. Chamou a esposa de Mansell de desdentada numa entrevista que gerou um escândalo diplomático entre Brasil e Inglaterra. Elogiou o próprio filho de Mansell de forma que soou como uma ofensa velada ao pai. Cada provocação era cirurgicamente calculada para entrar debaixo da pele do rival. E funcionava. Mansell chegou em corridas visivelmente abalado por declarações que Piquet tinha dado na véspera. A guerra psicológica era parte do arsenal de corrida de Piquet, tanto quanto o acelerador e o volante. Em 1987, com a Williams, Piquet conquistou seu 3º campeonato mundial. 3 títulos. Ele estava no panteão eterno junto a Juan Manuel Fangio, com quem a comparação era inevitável. 3 vezes campeão, piloto de 2 décadas, a voz mais provocadora e mais inteligente dos paddocks europeus. Era nessa época, exatamente nesse pico de poder e de reconhecimento, que aconteceu aquele episódio no paddock. Precisamos entender o que é um paddock para entender a cena. Um paddock de Fórmula 1 nos anos 80 não era como é hoje. Hoje é asséptico, controlado, cheio de credenciais e protocolos. Nos anos 80, o paddock tinha uma energia diferente. Era um lugar de negociações, de afrontas, de egos que não cabiam nos motorhomes caríssimos das equipes. Pilotos de equipes diferentes passavam uns pelos outros no espaço de poucos metros. Mecânicos gritavam. Engenheiros discutiam. Patrocinadores tomavam champanhe e falavam coisas que não entendiam. E os pilotos, especialmente os pilotos, tinham rivalidades que transbordavam das pistas para os corredores de asfalto entre os caminhões e motorhomes. A McLaren de meados e fins dos anos 80 era o centro do universo do automobilismo. Com Alain Prost e depois com Ayrton Senna, a equipe de Ron Dennis tinha o tipo de arrogância que só o sucesso absoluto consegue gerar. Vencer faz isso com as pessoas. Faz com que certos membros de uma equipe, não necessariamente os pilotos titulares, mas membros da equipe, reservas, pilotos de testes, funcionários de alto escalão com crachás VIP, se sintam como se o paddock inteiro fosse uma extensão do seu motorhome. Naquele dia, em um dos grandes prêmios europeus daquela temporada, Piquet estava parado ao lado do motorhome da Williams. Não estava com macacão, não estava com capacete. Estava de jeans, camiseta, casual como alguém esperando um café. Parcialmente irreconhecível para quem não estava no universo íntimo do paddock. Um piloto da McLaren. E aqui a história ganha peso porque era alguém com credencial, com status, com a certeza de quem veste o vermelho e branco da McLaren naquela época, viu Piquet e não o reconheceu. Ou reconheceu e decidiu que reconhecer não importava. O que aconteceu então foi uma sequência que todos os que estavam presentes descreveram da mesma maneira. O piloto caminhou até Piquet com aquela postura de quem tem pressa e autoridade. Apontou o dedo e começou a reclamar de algo. Uma questão de espaço no paddock, de um carro da equipe Williams que estaria ocupando área que ele considerava território da McLaren, de alguma trivialidade de logística que no universo comprimido e tenso de um paddock pode parecer enorme. O tom era condescendente. Era o tom de quem acredita que está falando com alguém de status inferior. Alguém que pode ser intimidado. Nelson Piquet ouviu. Com aquele olhar. Aquele olhar específico que os adversários conheciam e temiam. Não respondeu imediatamente. Deixou o cara terminar. E então, com a calma cirúrgica de quem passou décadas neutralizando oponentes com muito mais poder do que esse piloto jamais teria, Piquet respondeu. O que ele disse varia dependendo de quem conta a história. Mas o que todos concordam é que, no momento em que o piloto da McLaren finalmente processou quem estava na sua frente, houve uma pausa. Uma pausa específica,
daquelas em que o cérebro de uma pessoa está fazendo contas urgentes e todas as contas estão dando erradas. 3 vezes campeão mundial. O homem que Senna mesmo, com toda a sua divina velocidade, nunca conseguiu domesticar completamente no dente, a dente de um campeonato. O homem que ria das câmeras após eliminar rivais com manobras que beiravam o impossível. O homem que a imprensa britânica odiava porque simplesmente não conseguia ignorar. O piloto da McLaren recuou. Não fisicamente, mas da forma mais profunda possível. Recuou em tudo que importava. E Piquet continuou parado ali, de jeans e camiseta, tomando seu café, como se nada de extraordinário tivesse acontecido. Porque para ele, de fato, não tinha acontecido nada de extraordinário. Isso era só terça-feira. Mas a história de Nelson Piquet vai muito além desse episódio. Esse episódio é o reflexo de uma personalidade que levou décadas para ser formada. Uma personalidade que nasceu nas pistas de kart cariocas, cresceu nos circuitos europeus de Fórmula 3, amadureceu nas temporadas sangrentas da Fórmula 1 dos anos 80, quando o esporte ainda matava pilotos com frequência, que hoje parece impossível de aceitar, e chegou ao ponto máximo de refinamento com 3 taças de campeão mundial na prateleira. Piquet saiu da Fórmula 1 em 1992. Sua última temporada foi pela equipe Benetton, que usava um carro promissor, mas que para um Piquet de 40 anos, com o joelho direito seriamente comprometido por um acidente em Indianápolis em 1992, correu no Japeu e Painua. Correu na Indy, porque Piquet era incapaz de ficar parado, já não era mais o ambiente certo. Se aposentou com 23 vitórias na Fórmula 1, 3 campeonatos mundiais, e uma reputação que misturava admiração profunda com um certo desconforto, porque Nelson Piquet nunca foi o tipo de campeão que as pessoas queriam transformar em estátua. Era humano demais, imperfeito demais, honesto demais nessa imperfeição. A fortuna que acumulou durante a carreira foi gerida com a mesma inteligência calculista com que gerenciava suas corridas. Piquet investiu em imóveis no Brasil, comprou propriedades em Brasília, onde sua família tinha raízes. Investiu em negócios fora do automobilismo. Não foi um daqueles atletas que consome a própria fortuna no ritmo acelerado que a ganhou. Piquet parou de correr e continuou construindo, agora sem o risco de 300 km por hora, mas com o mesmo faro estratégico. A vida pessoal de Piquet foi tão intensa quanto a carreira. Filhos que somam mais de 5, com diferentes relacionamentos, todos crescendo na sombra de um sobrenome que é pesado no melhor e no pior sentido. Um dos filhos, Nelson Piquet Jr., seguiu o mesmo caminho. Chegou à Fórmula 1 pela equipe Renault em 2008, no mesmo ano em que se envolveu no que se tornou o maior escândalo da história moderna do automobilismo, o Crashgate, quando Piquet Jr. confessou ter batido o próprio carro deliberadamente em Singapura, a mando do chefe de equipe Flávio Briatore, para beneficiar o companheiro Fernando Alonso. O pai defendeu o filho publicamente. Foi tenso, foi controverso, foi mais uma página de uma história que nunca parece chegar ao fim. Nos anos que se seguiram à aposentadoria, Nelson Piquet continuou sendo Nelson Piquet, com declarações polêmicas que geravam escândalos em intervalos regulares, com opiniões que ninguém pediu e que chegavam com a precisão de quem sabe exatamente o impacto do que está dizendo. Algumas dessas declarações foram indefensáveis, algumas foram pagamento de um preço altíssimo em reputação. Mas mesmo nos momentos mais baixos, havia algo que permanecia intacto, a capacidade de existir de forma absolutamente inconvenientemente autêntica, num mundo que prefere versões polidas e controvertidas de pessoas reais. Hoje, com mais de 70 anos, Nelson Piquet ainda existe da mesma forma. Ainda aparece em eventos de automobilismo clássico, ainda participa de corridas de carros de época com a mesma competitividade de quem nunca processou completamente que o campeonato acabou. Vive no Brasil, entre Brasília e Rio de Janeiro, entre a família numerosa e a memória viva de uma carreira que durou 15 anos no nível mais alto do esporte mais tecnológico e mais perigoso que o ser humano já inventou. A história da Fórmula 1 nos anos 80 não pode ser contada sem Nelson Piquet. Não pode, porque Piquet era o acorde dissonante que tornava a música interessante. Prost era a perfeição técnica. Senna era a divindade. Mansell era a emoção bruta. Piquet era a ironia, a inteligência lateral, a prova de que era possível ganhar 3 campeonatos mundiais sendo absolutamente, completamente, perturbadoramente você mesmo. Sem performance, sem personagem construído para a imprensa, sem o sorriso calculado de quem sabe que está sendo fotografado. E é por isso que a cena no paddock importa.
Não é apenas uma anedota engraçada de encontro equivocado dentro de um paddock europeu. É a metáfora perfeita de tudo que Nelson Piquet representou em sua carreira. É o resumo de 30 anos de history, em uma pausa de 5 segundos. Um homem que achou que estava encarando um desconhecido e descobriu, tarde demais, que estava encarando uma das personagens mais implacáveis que o automobilismo mundial já produziu. Um homem que pensou que podia apontar o dedo para alguém de jeans e camiseta e teve que engolir tudo aquilo sem nem ao menos ter como contar a história depois, porque contar seria admitir que não sabia com quem estava falando. Nelson Piquet viveu uma vida que o esporte jamais vai reproduzir, porque o esporte moderno poliu tudo, limpou as arestas, criou protocolos de comunicação, áreas de mídia, filtros de relações públicas. Os campeões de hoje falam bonito nas coletivas e guardam o resto para quem está muito próximo. Piquet falava tudo, direto, na frente das câmeras, com o sorriso de quem sabe que vai gerar manchete e não se importa nem um pouco. Era um esporte diferente então, um mundo diferente. E Piquet era o produto mais puro daquele mundo. Rude, brilhante, inconveniente e absolutamente irreplicável. Quando você pensar em Nelson Piquet, pense no menino do Rio que inventou um sobrenome para poder correr, que subiu da Fórmula 3 britânica para o topo da Fórmula 1 pela força de uma inteligência que não se rendia a protocolos, que ganhou 3 campeonatos mundiais, usando tanto o volante quanto a cabeça dos rivais como instrumentos, que ficou de jeans e camiseta num paddock e fez um piloto da equipe mais poderosa do mundo recuar sem precisar levantar a voz. Esse é Nelson Piquet. A grandota de Camargo tinha uma voz que parava o Brasil. Piquet tinha um olhar que parava os paddocks da Europa inteira. Legados diferentes, a mesma substância. A prova de que os maiores de uma geração não são grandes apesar de quem são. São grandes exatamente por causa disso. Se você passou por esta história e não sabia metade do que foi contado aqui sobre o campeão brasileiro mais subestimado da história do automobilismo, conta nos comentários qual parte te surpreendeu mais. E se você quer saber mais sobre os bastidores do automobilismo, sobre os rivais que Piquet destruiu com palavras antes mesmo de destruí-los na pista, fica aqui porque o que vem pela frente vai ser de não acreditar.